Oi, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso promovido pelo I3 Epics, ministrado pela Haas, com foco no Robonal. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito empolgante. Na verdade, a gente vai continuar falando sobre que é a interação do robô com o ambiente. Vamos nos aprofundar um pouco mais nos sensores e entender como o Now interage com o espaço e as pessoas ao seu redor. Fazendo uma rápida recapitulação, na nossa última aula nós tivemos uma introdução aos sensores do Now e fizemos algumas interações bem divertidas utilizando eles. Hoje, o nosso objetivo é dar um passo além e a gente vai se aprofundar nesse conhecimento e entender na prática como o robô escuta e reage a comandos de voz. Para que o Now nos entenda, ele utiliza uma biblioteca interna de reconhecimento de voz baseada em gramática simples. Ele capta o áudio através dos seus microfones omnidirecionais, que são capazes de fazer uma filtragem do ruído ambiente. É importante saber que ele identifica palavras pré-definidas por nós, ou seja, a gente cria a lista de palavras para servirem de comandos, igual a gente viu naquele exemplozinho básico. Tudo isso é gerenciado por um módulo do robô chamado All Speech Recognition. Vale ressaltar que o robô funciona com a razão e que para funcionar bem, exige clara que o ambiente tenha pouco ruído. Como vocês podem ver nessa imagem aqui também, o Now ele já vem pré-programado com suporte a diversas línguas diferentes. Ou seja, a gente pode selecionar para que ele reconheça palavras em qualquer uma desses idiomas que ele tem suporte. E como esse módulo, All Speech Recognition, funciona internamente? Ele executa 3 tarefas principais em sequência. Primeiro, ele tem uma escuta ativa, em que detecta quando a pessoa começa e quando termina de falar. Depois tem a comparação, em que ele compara o som que escutou para verificar se corresponde a alguma das palavras que cadastramos lá na lista de palavras-chave. E depois tem o disparo de eventos, em que, se ele reconhecer a palavra, ele envia um sinal para o Choreograph. Um detalhe fundamental aqui é que o robô não interpreta o significado das palavras, ele apenas faz uma comparação sonora com as palavras que nós predefinimos. Vamos ver isso no Choreograph, que é o que realmente importa, né? E para criar esse comportamento, primeiro nós vamos na biblioteca e vamos para a pasta Speech. Depois a gente pode ir aqui nessa parte aqui, a gente seleciona a caixa que a gente já viu, mas a gente não entendeu a fundo, né? No exemplo da aula anterior. Então a gente seleciona aqui o bloquinho do Speech Record, né, que está escrito aqui. E ao abrir as configurações dessa caixa, clicando aqui na chave de fenda, nós vamos definir os parâmetros. Primeiro a gente insere as palavras que ele vai reconhecer, né, que são as palavras-chave. Aqui está yes e no, mas a gente pode pôr sim, com ponto e vírgula que separa, né? Sol, chuva, qualquer palavra que a gente queira. E aí a gente vai definir a porcentagem de precisão, ou seja, o nível de confiança exigido para ele aceitar os comandos. O padrão é 30%, mas a gente pode aumentar o nível de confiança, jogar lá em cima para que ele só reconheça com 90% de confiança, ou a gente pode diminuir caso sejam palavras um pouco mais difíceis. Isso também depende muito do ambiente, né? Se vai estar um ambiente ruidoso, vai estar um ambiente silencioso, para a gente saber o nível de confiança que realmente pode ter para que ele aceite o comando.
Depois disso, a gente marca a opção para habilitar a detecção de palavras e para atualizar automaticamente os parâmetros no robô. Agora a gente vai entender que quando trabalhamos com reconhecimento de voz, algumas boas práticas são essenciais para o projeto dar certo. Primeiro, usar frases curtas e diretas, como levanta a mão, senta, gira, levanta, abaixa, e evitar usar palavras que tenham sons parecidos, como o verbo para, do verbo parar, né? E a preposição para. Além disso, teste o comando em diferentes distâncias, de preferência ali entre 1 a 2 metros do robô, e tenha cuidado com os ruídos do ambiente, como ventiladores ligados, conversas paralelas, som de corredores, barulho até mesmo de carros passando na rua, porque tudo isso atrapalha na captação. Mas, se algo der errado, não se preocupa, porque é normal. E aqui vão os erros mais comuns e como podemos corrigi-los, né? Se o Now não estiver escutando, verifique as configurações de entrada do microfone no painel de controle do robô. Verifica também a questão da taxa de confiança, igual a gente viu nas configurações. Se ele estiver ativando o comando errado, provavelmente as palavras escolhidas têm sons muito parecidos, então é legal tentar trocar as palavras ou falar de uma forma mais pausada, né, para que ele possa tentar compreender a palavra correta. E se ele estiver com baixa sensibilidade, ou seja, não reconhece facilmente nem certo e nem errado, tente falar um pouco mais alto ou simplesmente reposicione o robô no ambiente ou até mesmo tente rodar o programa novamente. E, para fechar a nossa aula de hoje, eu deixo um desafio para vocês, que é juntar tudo o que vimos até aqui e criarem um programa onde o robô dê uma resposta a um comando de voz específico e, ao mesmo tempo, execute uma animação mais complexa, né? Por exemplo, pode falar para ele dançar e fazer uma animação de dança mesmo. Enfim, chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a atenção de todos, lembrando que estamos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida e desejo bons estudos. E um abraço, pessoal. Até a próxima.